programa de TV ousado, instigante e necessário. Cada episódio, questões polêmicas, divergências teológicas e debates relevantes que desafiam a fé, a tradição e a vivência cristã contemporânea. Diferentes linhas de pensamento e líderes religiosos. Temas complexos que envolvem religião, ética, comportamento e sociedade, sempre com profundidade. Aqui a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de busca. Prepare-se para refletir, questionar e expandir sua visão. Afinal, diante das tensões do mundo atual, e agora, cristão? Agora, cristão. E agora, cristão? A Bíblia Satânica, escrita por Anton LaVey, fundador da Church of Satan, é a principal obra do satanismo moderno de viés filosófico, individualista e anticristão. A obra é dividida em 4 livros principais. Livro de Satã, um manifesto contra os 10 mandamentos. Condena a hipocrisia religiosa. Promove vingança, justiça própria e prazer. Livro de Lúcifer, filosofia do satanismo moderno. Defende o racionalismo, egoísmo ético. Sexualidade livre e indulgência. Livro de Belial, guia para rituais satânicos. Descreve magia simbólica, cerimônias privadas. Rituais coletivos, invocações. Livro de Leviatã, contém encantamentos e invocações em enoquiano. Poético e simbólico, usado em ritos teatrais. A Bíblia satânica menciona Deus e Jesus Cristo principalmente para criticar, ridicularizar ou subverter os valores judaico-cristãos. Alguns trechos reais e notórios. O Deus cristão é um tirano. Se um Deus amoroso é tão onipotente, por que há sofrimento, guerra e doenças? Aqui, a lógica teológica cristã é questionada. Ele usa isso para justificar a rejeição a Deus como entidade moral superior. A submissão a Deus. Você não precisa ajoelhar-se diante de um Deus que nega os seus instintos naturais. Crítica direta à moral cristã que prega a negação dos desejos humanos, como castidade e humildade. Sobre Jesus Cristo. Cristãos afirmam seguir um cordeiro sacrificial. E ainda assim são os mais sanguinários hipócritas que o mundo já viu. Jesus é tratado como símbolo da passividade e sacrifício, que LaVey rejeita como fraqueza. A paródia do Pai Nosso. Ou em vez de Pai Nosso que estais no céu, diga eu que estou na terra. Honro minha própria vontade. Uma inversão simbólica do cristianismo, promovendo o ego como divindade. Sobre a crucificação. A adoração de um homem crucificado é culto à dor e submissão. Observa-se o ataque ao simbolismo do Cristo crucificado como algo que promove o sofrimento como virtude algo que ele considera doentio. Temos ainda partes mais polêmicas da Bíblia satânica, conhecidas por sua natureza provocativa, especialmente contra o cristianismo e os valores morais tradicionais. Satã representa indulgência em vez de abstinência. O satanismo é um princípio oposto ao ascetismo cristão, enquanto o cristianismo valoriza o autocontrole e o sacrifício. O satanismo laveiano encoraja o prazer, o desejo e a satisfação pessoal como virtudes. Rezar é fingir que você é impotente. Crítica direta à oração cristã, que interpreta como um ato de submissão. Ele defende que o ser humano deve confiar em si mesmo, não em uma força divina externa. A Igreja ensina que é pecado sentir prazer sexual, mas não diz nada sobre violência ou opressão. Acusa as religiões tradicionais de hipocrisia moral. Ele afirma que o cristianismo censura desejos naturais, como o sexo, enquanto ignora ou justifica guerras, dominação e punições severas. A crucificação é o símbolo da derrota. A adoração de um ser crucificado, Jesus, é uma exaltação da humilhação, da fraqueza e da derrota. O satanismo prefere símbolos de força, como o tridente, o fogo e o pentagrama. Não vire a outra face, ataque aquele que te fere. Essa é uma das inversões mais diretas ao ensinamento de Jesus. Rejeita o amor incondicional e o perdão como sinais de fraqueza, e propõe uma ética baseada na retaliação. Você é seu próprio Deus. Esse princípio central do satanismo moderno exalta o ego como divindade, em vez de adorar um Deus externo. O satanista vê a si mesmo como fonte suprema de autoridade, moralidade e poder.
A religião é uma ferramenta de controle para os fracos de espírito. Acusa todas as religiões de manipularem a fé e o medo das pessoas para estabelecer hierarquias de poder. O satanismo, então, se posiciona como rebelião contra essa estrutura. A Bíblia satânica dedica uma parte inteira ao livro de Belial aos rituais simbólicos. Esses rituais funcionam como ferramentas psicológicas de libertação, vingança ou celebração pessoal, tais como o ritual de destruição, ritual de vingança, para aquele que nos causou dor, que a justiça de Satã recorra com fúria, que a mente dele se destrua sob o peso do próprio ódio. Esse é um ritual para descarregar raiva, em vez de orar por perdão ou justiça divina. O satanista canaliza sua emoção contra alguém específico, acreditando no poder psicológico da liberação da raiva. O ritual de luxúria é ritual de atração sexual. Pelo fogo que move os desejos, chamo a essência daquele que meu corpo deseja. Que sua carne me reconheça no sonho, no olhar, no toque. Esse ritual busca intensificar o desejo sexual ou atrair uma pessoa desejada. Envolve o uso de sigilos, símbolos pessoais, velas e visualizações eróticas. O sexo é energia mágica poderosa e não deve ser reprimido. O ritual de compaixão. Aos que amo ofereço minha força, que encontrem segurança sob a luz da vela e da vontade. Embora pareça contrário ao satanismo, esse ritual é permitido desde que não envolva sacrifício pessoal. É feito para ajudar amigos, familiares ou si mesmo em momentos difíceis. É considerado um autoencorajamento. O encantamento enoquiano chamada dos quatro corvos. Lucifuge Hofocali, desça do trono da noite. Me mostre o caminho da sabedoria através do fogo e do aço. Inspirados nos textos de John Dee e Aleister Crowley. Esses rituais usam linguagem enoquiana oculta e nomes de demônios. A inversão simbólica cristã. Em vez da cruz, o tridente. Em vez de orar de joelhos, ergue-se a voz do próprio eu. Esses trechos representam a inversão consciente da liturgia cristã. A missa negra não é usada para a adoração do diabo literal, mas para libertar o praticante da culpa cristã, segundo sua visão. Esses rituais são sempre feitos com cenário dramático. Velas pretas, símbolos como o pentagrama invertido e a imagem de Baphomet. Com fins psicológicos e libertários. E agora, cristão. Segundo a Bíblia Sagrada, a postura do cristão diante de pessoas que cultuam o diabo ou seguem caminhos espirituais opostos ao de Deus deve ser firme na verdade bíblica, mas também guiada por amor, discernimento e vigilância espiritual. Veja alguns fundamentos. Não se associar nem participar das obras das trevas. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. O cristão deve rejeitar as práticas ocultas e satânicas, sem participar ou se aliar a elas. A postura é de separação espiritual. Ter discernimento e vigilância espiritual. Sede sóbrios, vigiai o diabo. Vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia adverte que o inimigo está ativo. Por isso o cristão deve estar alerta em oração. Leitura da palavra e vida reta. Vencer o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Embora o cristão deva ser firme contra o mal, ele é chamado a não pagar o mal com o mal. O confronto é espiritual, não físico ou vingativo. Oração por libertação dos que estão enganados. E o servo do Senhor não deve contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que resistem, para ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, mesmo diante de quem está em seitas ou cultos satânicos. A postura é oração e testemunho com mansidão, para que Deus os liberte. A guerra é espiritual, não carnal, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O cristão combate o mal por meio da oração, jejum, palavra de Deus e intercessão, não por violência ou confronto físico. Você deve estar se perguntando: satanista tem poder sobre a vida do cristão? Não, satanistas ou qualquer pessoa que sirva ao diabo não tem poder real sobre a vida de um cristão fiel a Deus. A Bíblia deixa muito claro que os que pertencem a Cristo estão sob a proteção do Senhor, e o inimigo não pode tocá-los. O maligno não toca quem é de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o toca. Quem está em Cristo está sob proteção. Satanás pode tentar, mas não tem autoridade para tocar na vida do cristão. Maior é o que está em nós. Filhinhos, vós sois de Deus e os tendes vencido. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo, por dentro do cristão, é infinitamente maior que qualquer poder satânico ou ritual das trevas. Nenhuma maldição sem causa tem efeito, como o pardal no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo. Assim a maldição sem causa não virá. Mesmo que alguém tente lançar maldições, elas não têm efeito sobre quem não dá a brecha espiritual.
ou seja, quem vive em santidade e comunhão com Deus. Cristo já derrotou todo o poder das trevas. Despojando os principados e potestades. Os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Jesus já venceu Satanás. O cristão vive debaixo dessa vitória. O diabo só age onde encontra a legalidade. Nenhuma arma forjada prosperará. Toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Qualquer ataque espiritual contra o cristão está destinado ao fracasso, desde que ele esteja debaixo da justiça de Deus. Então, veja que satanistas não têm poder espiritual verdadeiro sobre a vida de um cristão fiel. O cristão está guardado pelo sangue de Jesus, revestido pela armadura de Deus e caminha na autoridade do Espírito Santo. Atenção à autoridade espiritual e proteção contra os ataques das trevas. Em uma noite sombria, em meio a dificuldades e batalhas espirituais intensas, João se encontrava em um momento de angústia. Ele havia sido tentado de todas as formas, pensamentos negativos, sentimentos de medo e uma pressão constante sobre sua alma. A luta parecia sem fim, e os sussurros do inimigo que insistiam em lembrá-lo de suas falhas e fraquezas eram incessantes. Tudo ao seu redor parecia sombrio, mas ele sabia que havia algo muito maior em sua vida, a autoridade que ele possuía em Cristo. Enquanto caminhava em oração, João começou a lembrar-se das palavras da Escritura. Ele sabia que não estava sozinho, pois o próprio Deus lhe havia dado a armadura espiritual para resistir ao mal e viver em vitória. Ressoava em sua mente, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. João sabia que as armaduras de Deus não eram meras proteções físicas, mas espirituais. Cada peça da armadura representava um aspecto da sua vida em Cristo, a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Ele segurava com firmeza essa espada, a palavra de Deus, sabendo que ela era a verdade que dissipava toda mentira do inimigo. Com ela, ele podia destruir as fortalezas espirituais. Com um coração cheio de fé, ele se lembrava também que o maligno não o tocaria, ele estava protegido por Deus, que tinha lhe dado autoridade sobre os poderes das trevas. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele se dizia, confiando que a presença do Espírito Santo dentro dele era mais forte que qualquer força demoníaca que pudesse tentar se aproximar. Enquanto orava, João sentiu um peso espiritual sendo retirado de seus ombros, como se uma camada de opressão tivesse sido quebrada. Ele sabia que o diabo, embora astuto e poderoso, não tinha poder absoluto sobre a vida do cristão. Jesus já havia vencido Satanás na cruz, e essa vitória era agora parte da sua herança espiritual. O inimigo, em seus esforços contínuos, tentou lançar maldições e tentações. Mas João lembrou-se, a maldição sem causa não virá. Ele sabia que em Cristo nada poderia prevalecer contra ele. Seu coração estava seguro, seu espírito fortalecido e sua fé renovada. Finalmente, ao concluir sua oração, João sentiu uma paz que não tinha explicação natural. Ele havia renovado sua mente e fortalecido seu espírito. Ele estava coberto pelo sangue de Jesus e selado pelo poder do Espírito Santo. No mundo espiritual, as forças das trevas haviam sido derrotadas, e a luz de Cristo brilhou mais intensamente em sua vida. João sabia que em Cristo ele não seria tocado pelas forças do mal, pois nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Ele estava em segurança, protegido e guiado pela autoridade que Deus lhe concedera. A batalha poderia continuar, mas ele agora estava forte e preparado, ciente de que em Cristo ele sempre seria mais do que vencedor. A autoridade espiritual do cristão é um presente divino. Em Cristo, a proteção contra os ataques das trevas é garantida. A armadura de Deus, a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo são os instrumentos poderosos que mantêm o cristão firme e vitorioso, independentemente das circunstâncias ou dos ataques espirituais que possam surgir. Como João, todos os cristãos podem encontrar paz e força na certeza de que, com Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Um programa de TV ousado, instigante e necessário. Cada episódio, questões polêmicas, divergências teológicas e debates relevantes que desafiam a fé, a tradição e a vivência cristã contemporânea. Diferentes linhas de pensamento e líderes religiosos. Temas complexos que envolvem religião, ética, comportamento e sociedade, sempre com profundidade. Aqui a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de busca. Prepare-se para refletir, questionar e expandir sua visão. Afinal, diante das tensões do mundo atual, e agora, cristão?
E agora, cristão?